Boa tarde mais uma vez a todos. Olha só, surgiu mais uma dúvida aqui, certo? Em relação às questões 23, tá? Questões 23 da aula 2. 23 da aula 2, que é essa daqui. E a questão 25 da aula 2, tá? Vamos primeiro aqui para a questão 23 da aula 2. Vamos analisar com cuidado aqui o que ele diz no enunciado. Ele diz o seguinte: o coral de uma escola tem 122 vozes. O número de vozes tenor e baixo são, na mesma ordem, números pares e consecutivos. Ele diz: a soma dos números de vozes soprano e contralto é o triplo do número de vozes tenor. Então, o número de vozes tenor é... Então, observe, pessoal, que essa questão aqui não é uma questão fácil. Ela é uma questão bastante difícil, tá? Por quê? Porque ela exige que você tenha um raciocínio organizado, tá? Senão você não consegue resolver ela. Vamos pensar aqui com cuidado. Olha só, como é que você faz para organizar seu raciocínio? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui no papel, ó. Então, vamos lá. Qual a quantidade de vozes que você tem? Você tem ao todo 122 vozes, né? Essas 122 vozes, elas são divididas em 4 grupos, que são os grupos dos tenores, certo? O baixo, as vozes baixo, as vozes soprano e as vozes contralto. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó. Vou colocar aqui, ó, vozes. Quais são os tipos de vozes que você tem? Aqui você tem vozes tenor, vozes baixo, que é um outro tipo de voz. Qual que é os outros dois estilos de voz? Os dois estilos são contralto e soprano, não é isso? Então, contralto e soprano. Por que eu estou colocando assim? Porque assim, você pode colocar os valores aqui ó, de forma organizada. Isso aqui ajuda você a organizar o seu raciocínio, né? Então, são 4 tipos de vozes: tenor, baixo, contralto e soprano. Aí, olha só o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, ele diz que os números de vozes tenor e baixo são, nessa ordem, números pares e consecutivos. Ah, tá. Então, tenores e baixos são números, a quantidade de vozes tenores e quantidade de vozes baixos são números pares e consecutivos. E ele diz que está nessa ordem aqui, ó, na ordem do texto, tá? Então, tenor e baixo são, nessa ordem, números pares e consecutivos. Significa o quê? Significa que a voz tenor é um número par, certo? E a voz baixo ela é um número par consecutiva à quantidade de vozes tenores. Isso é o próximo número par depois das vozes tenores. Por exemplo, se a voz tenor for isso aqui, ó, for 30, um exemplo. Se a quantidade de voz tenor for 30, certo? A quantidade de voz baixa é o quanto? É o próximo par depois disso. Qual que é o próximo par depois de 30? Vai ser o quê? Vai ser 30 mais 2, não é isso? Que vai dar 32, ok? Então, se a quantidade de voz tenores, que eu não sei, for uma quantidade x, ok? A quantidade de voz baixa tem que ser igual a quê? Tem que ser x mais 2, ok? Então, vamos colocar aqui uma quantidade x para a voz tenor, que eu não sei qual é a quantidade, tá? Uma quantidade x. E a quantidade de voz baixa tem que ser x mais 2, tá? Então, compreenderam bem essa parte? Ele diz que a quantidade de voz tenor, certo? E baixo são números pares, né? E consecutivos. Então, a gente supõe que esse x aqui seja um número par, certo? E o próximo par consecutivo tem que ser x mais 2, ok? Agora, vamos para o restante das vozes. Aí diz o seguinte, a soma dos números de vozes soprano e contralto é o triplo do número de vozes tenor, tá? Então, se você for somar a quantidade de vozes que você tem aqui, ó, soprano, e a quantidade de vozes que tem aqui, ó, contralto, certo? O resultado da soma dessas duas quantidades de vozes tem que ser o quê? Tem que ser três vezes, né, a quantidade de voz tenor. Então, qual que é a quantidade de voz que eu tenho aqui, ó, para os dois, para o contralto e para o soprano? Somando essa quantidade mais essa quantidade, tem que dar 3
vezes o quê? 3 vezes a voz tenor. Só que a voz tenor eu falei que é x, né? Então é 3 vezes x, tá? Então pronto, então estão divididas as vozes aqui, ó. Eu tenho uma quantidade x para a voz tenor. A voz baixo é x mais 2, né? Ok? Aí contralto mais soprano, se eu for somar todas as vozes contralto mais as vozes soprano, tem que dar o quê? Tem que dar 3 vezes a quantidade de voz tenor, tá? Agora eu sei que se eu somar essa quantidade de vozes, mais essa quantidade de vozes, mais essa quantidade de vozes, o resultado tem que ser o quê? O resultado tem que ser igual à quantidade total de vozes que você tem no coral, que é igual a 122, não é isso? Que é igual a 122, tá? Então, se você somar isso, tem que dar 122. Bem, a partir daqui a gente já sabe como é que monta a nossa equação, né? Como é que eu monto a minha equação? A minha equação vai ficar assim, ó. Essa quantidade mais essa quantidade mais essa quantidade tem que ser igual a 122. Então, vai ficar assim, ó. X mais 2 mais 3x é igual a 122. A equação está montada. Agora, essa equação aqui, tá? Como é que a gente faz para resolver ela? Vamos resolver aqui, ó. Primeiro, a gente soma todos os termos que tem x, né? Então, vai ficar assim, ó, x mais x é 2x. 2x mais 3x vai dar 5x. Esse 2 eu não mexi com ele, eu repito. Isso tem que ser igual ao quê? A 122. Agora, a gente aplica a regrinha básica para resolver equações, né? O que tem letrinha fica do lado esquerdo, o que for só número vai para o lado direito. Então, esse aqui tem letrinha, né? 5x, então esse aqui permanece do lado esquerdo. O que for número vai para o lado direito. Então, esse 122 ele já está do lado direito, eu só repito ele. E esse 2 aqui, ó, ele é número, então ele vai para o lado direito. Só que como ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, 5x é igual a 122 menos 2, vai dar 120, né? 120. E para isolar o x é só o quê? É só passar o 5 dividindo, né? O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó, x é igual a 120 dividido por 5. Se você fizer as continhas, né? 120 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 24, não é isso? Então, x é igual a 24. Ok? Mas o que é x mesmo? X é a quantidade de voz tenor, né? Então, você tem o quê? Você tem 24 voz tenor. Tudo bem? Então, aqui a gente encontrou o valor de x. Ok? Então, é basicamente isso. Essa questão é uma questão mais difícil que todas as outras que a gente resolveu, tá? É uma questão que exige muito raciocínio. Então, passe novamente o vídeo, veja com cuidado, tá? E tente resolver novamente. Obrigado.